Então tá, pessoal. Mais uma vez, boa tarde. Nós vamos começar então essa outra etapa. Vamos iniciar fazendo a correção da última NP, né, que vocês fizeram ali, tá? Vamos fazer junto ali as continhas. E daí, na sequência, nós avançamos na parte de metros ali de medidas diárias, tá? Então tá. Então lá tá aparecendo para vocês na tela ali, tá, né? Sim. Tá, essa é a figurinha lá que vocês fizeram, né? Então tinha lá no enunciado, né? Pedia para fazer então o cálculo dessa figura, né? Então a área, né? O cálculo da área em metros quadrados o cálculo do perímetro, tá? Então a soma dos lados. Então a ideia aqui é fazer junto com vocês, então. Alguém de vocês fica com a calculadora na mão aí para ir fazendo as continhas? Sim? Sim. Então tá. Vamos fazer a área, vamos fazer um pouquinho mais direto, tá? Então, como que nós faríamos? Faríamos primeiro a área de uma parte e depois juntaríamos com a área da outra parte, tá? Então, essa primeira área aqui é do nosso retângulo. Nós faríamos, então, 175 multiplicado por 160, tá? Então, retângulo. 165 por 160. Quanto que dá essa conta? Vou colocar aqui a área 1. 28 mil. Quanto? 28 mil. 28 mil, tá? 28 mil metros quadrados, né? Isso. Tá. Então, área 1, 28 mil metros quadrados. Certo. Vamos fazer a área 2 ali, que é essa parte aqui. Então, nesse outro retângulo do triângulo, tá? Então, ali seria base vezes altura, né? Então, 160 multiplicado por 163, então base vezes altura, ou ao contrário, né? 163 multiplicado por 160, tudo isso dividido por 2. 160 vezes 163 dá quanto? Eu fiz aqui direto, o total vai dar 13.040. Tá, dá 26.080, né? 163 vezes 160. Dividido por 2, que é da formulazinha, 13.040, né? Isso, né, que você falou, Everton? Isso. 13.040 metros quadrados. Então tá, então área 2. Então, somando as duas áreas, tá? Então, vou colocar ali colocar as duas áreas, né? Vou colocar uma área T, a área toda, somando as duas, A1 mais A2, vai ficar 28 mil, mais 13.040. Igual a quanto? Quem está na calculadora? 41.040. 41.040 metros quadrados. Isso? Isso. Se quisesse, dá para usar a fórmula do trapézio, né, professor, aí também. Também. Tá? Mas fazendo separadinho também dá certo, tá? Beleza, então ali essa área fica. Então ali a pergunta pedia área então em metro quadrado, nós já calculamos, e também pedia em hectare, tá? Então se vocês lembrarem lá, que um hectare então, um hectare são 10.000 metros quadrados, pode fazer direto ou pode fazer uma regra de 3, enfim, depende, cada um tem um jeito de fazer, um mais fácil, o outro. Para hectare, né? Hectare, então, a forma mais fácil, nós dividimos o valor da área em metro quadrado, dividido por 10.000. Dividindo ali por 10.000. Já sai direto. Então, 41.040 dividido por 10.000
Quanto, Everton? 4.104. Vamos arredondar para 4,1, pode ser? Pode. 4,1 hectares, tá? Então, essa seria a área ali em hectares. Então, 4,1. Tá? Tranquilinho nessa primeira parte. Isso? Cristiane, ok? Ok. Maria não tá aí. Ela mandou mensagem agora que foi fazer a vacina. Tá. Então, tá. Depois ela assiste, né? Fica gravada aí. Tá? Então, tá. Vamos lá para o perímetro. Então, o perímetro, o que é? Nada é a soma de todos os lados. Tá? Eu vou arrumar cada um dos ladinhos ali para não me perder. Aqui eu coloquei para vocês o 228, né? Mas se eu não tivesse colocado lá pela fórmula de Pitágoras, vocês conseguiriam também determinar. Se eu não colocasse o valor de hipotenusa ou algum dos dois catetos, tendo dois lados, vocês conseguem calcular o terceiro, tá? Mas ali já tinha, então não ficava mais fácil. Então lá, a soma do perímetro então, é de 160, mas eu vou circulando aqui para não se perder. 160 mais 175, mais 163, mais 228, mais 175. Então, 160 aqui, 175, 163, 228 e 175 metros. Quanto é que deu lá, quem está fazendo? R$901. Acho que é isso, só não perdi aqui na sequência. 901 metros, né? Uhum. Isso, então ali o perímetro seria então 901 metros, tá? Destacar aqui. E quilômetros ficaria quanto, Everton? Mais quilômetros dá 0,9, né? 0,9 quilômetros, né? Isso. Isso aí, tá? Então, esse primeiro tranquilinho, né? Uhum. Vamos lá pro outro, então. O outro lá era o seguinte, tinha um círculo, tá? Que representava lá, no centro desse círculo, então, seria, por exemplo, uma nascente de água, onde você faria, então, ia reflorestar ao redor dessa nascente e fazer uma cerca, então, com arame farpado, tá? Então, perguntava lá qual o perímetro dessa área, né? Aqui o perímetro, quanto que ia gastar com arame e quanto que ia gastar com mudas, tá? Então, para vocês responderem essas três perguntas, precisaria calcular, então, o perímetro e a área, tá? Precisaria calcular o perímetro e a área. Então, partindo do raio ali que tem 15 metros, deixar aqui pequenininho, não sei se enxerga aqui, mas deixar ali para facilitar. Ó. Calculamos o perímetro e depois a área, tá? É que as duas informações que nós precisamos para para resolver a letra B e C. Então, qual o perímetro, né? Então, tinha a fórmula lá, né? Que era 2 multiplicado por π. R. 2πr, né? 2 multiplicado por 3,14 multiplicado pelo raio, 2πr. Então, o raio é 15, tá? 15 metros, tá? Essa conta daria quanto? 94,2 metros. 15, ali tem um zero a mais, né? 94,2 metros. 2 metros quadrados. Isso. Então, esse é o. Não é metro, só é perímetro, só ao redor. Não é área. Tá ligado, então, Everton? Tem que estar, né? Então tá. Então, ao redor, né? Se nós pegássemos uma trilha, marcasse aqui e fosse medindo, daria 94,2 metros. Vamos calcular a área, porque a partir da área a gente já vai precisar dessa informação mais adiante. Então, o perímetro deixamos anotado. Vamos calcular a área. Então, a área também tinha uma fórmula lá, que era π vezes r ao quadrado.
π vezes r ao quadrado. Então, seria 3,14 multiplicado pelo raio, então, que é 15, elevado ao quadrado, tá? Ou 15 vezes 15. Então, esse valor sairia ali. Então, 15 vezes 15, ou 15 ao quadrado, é 225, multiplicado por 3,14 dá quanto? 706,5. 706,5, agora sim, né? Metro quadrado. Sim. Então, essa primeira etapa nós concluímos. Então, ali as respostas, então, da letra A, né? Então, a primeira resposta lá, então, seria 94,2 metros, tá? Da letra B diz o seguinte lá. Sabendo que cada metro de arame custa 1,35, tá? 1,35, quanto ele gastará para realizar a cerca com 3 fios de arame? Então, vai 3 fios, né? Então, 1,35 vai 3 fios. E vezes, então, multiplicado, né, pelo perímetro, né? Pela circunferência ali da nascente. Então, multiplicado por 94,2. Então, bastava simplesmente multiplicar tudo, né? Imagino que foi assim que vocês fizeram. Uhum. Primeiro eu multipliquei os fios ali, 3 fios, depois, multiplica pelo valor e deu. Isso. Então, é assim, né? Então, vamos lá. Quanto é que deu a continha? 94,2 multiplicado por 3, multiplicado por 1,35. Quanto deu na continha de vocês? 3.815,10 centavos de reais. 3.000? 3.815,1. Vamos lá, 1,35 vezes 3, 4,05. Vezes 94,2, 381. Acho que tem uma só vírgula ali, Everton. 381 vezes 51. O professor, o meu tá dando todos os resultados certos, só que a forma não tem problema de ter sido diferente, né? Não. Tá, que senão eu me perdo tudo. Tá. Porque daí eu ponho assim já o diretaço, né? Digamos, 282, daí vírgula 60 vezes o númerozinho, né? Que é o 1,35, daí fechou esse resultado ali. Pode também. Pode ser direto, né? Que senão daí tem que fazer continha. Pode ser direto. Eu faço Tá. continha por continha, que daí é mais fácil de não se perder, tá? Mas cada um tem um jeito de fazer, desde que chegue. É que eu fiquei com dúvida, que daí o meu resultado tá dando tudo certinho, só ali nos encaixes das continhas. Eu tô copiando como vocês estão fazendo aí, só que na hora que eu tô fazendo, minhas continhas não é igual a de vocês. Mas o resultado fecha. As primeiras lá de cima são iguais, né? Essas São, duas primeiras aqui. É só essa segunda. Isso. Que daqui dá para fazer por regra de 3, ou dá para fazer direto, tá? Então, aí dá, por exemplo, fazer o 3,35, depois multiplicado do perímetro, tá? Então, fica do jeito que cada um achar mais fácil. Então, tá. A letra C diz o seguinte: para o reflorestamento será utilizado uma muda a cada 3 metros quadrados, tá? Cada 3 metros, custando R$ 7,35 cada. Qual o valor que será gasto com as mudas? Então, o que nós temos que fazer aqui? Tem que determinar o número de mudas, tá? Número de mudas multiplicado pelo valor. Multiplicado pelo valor, tá? Multiplicado pelo valor. Como é que a gente vai achar, então, esse número de mudas? Vai fazer o seguinte. Uma musiquinha no fundo aí. No número de mudas, o que nós pode fazer da maneira que vocês acharem melhor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, como vai uma muda a cada 3 metros quadrados, dá para montar uma regrinha de 3, ou dá para fazer direto, dividir a área total pela área de cada muda. Então, 706
dividido 0,5, dividido ali por 3, né? É uma muda que era 3 metros quadrados. Isso. Quanto que dá ali, Everton ou Cristiano? 235,5. Pode arredondar para cima, né? 235. Vamos colocar 236, né? Uhum. Para arredondar. 236 mudas. O gasto, né? Então, o valor ali. O valor, então, é o número de mudas. Número de mudas vezes valor. Então, é 236 mudas. Multiplicado, quanto que é cada muda? 7,35. Sim. Quanto que dá? 236 vezes 7,35. 1.734,6. 1.734, isso. Tá? Aí fechou, né? A letra C. Então, a resposta da C, 1.734,360. E de arame, então, desprezando, né, para palanques e mão de obra e tal, é 380. A gente poderia colocar ali também, né, que se fosse colocar um palanque a cada 5 metros, ou a cada 4 metros, dependendo, também poderia, né, calcular, né, na letra B também, além do número de arames, do gasto com arame, o número de palanques também, né? Uhum. O que vocês fariam ali na letra B se eu dissesse o seguinte, vai um palanque a cada 4 metros, quantos palanques vocês vão utilizar para cercar essa área? É só dividir o diâmetro ali, o perímetro por 4. Dá o total de palanques. Faria assim também, Cristiane? Sim. Isso, né? Então vocês pegariam o perímetro total, né? O perímetro total ali pelo espaçamento, né? Entre cada palanque. Então vocês conseguiriam fechar. Então o raciocínio de vocês aí tá ok, tá? Então aqui, pessoal, eu trouxe esses dois exercícios só para vocês verem uma aplicação prática também, tá? Dessas formulazinhas e talvez, às vezes, quando vocês aprenderam isso, talvez não foi tão prático assim, mas agora que vocês veem como utilizar isso no dia a dia, tá? Então, para que serve calcular uma área, para que serve calcular um perímetro, tá? Então, algumas coisinhas básicas ali que vocês conseguem. Tem também, que nós fazíamos lá na parte prática, a gente utilizava mais algumas coisas de trigonometria também, tá? Dá para calcular a altura de árvores, dá para calcular a altura de postes, de instalações, tá? Tudo sem precisar medir, calculando, então, por ângulo também, tá? Então, tem outras formas de utilização dessa parte básica, vamos dizer assim, da matemática, tá? Então, era essa a intenção ali. Beleza. Então, vamos lá para outra etapa. Mas é força de unidadezinha das fórmulas para decorar, né, professor? Eu olhei ali, muita coisinha. Até como é que é? Uma hora fica. Como é que é? Tem que praticar, daí ele já fica automático, já sabe que letrinha significa o quê, né? Isso, normalmente, cada forma tem alguns padrões, né? Que nem área, o A, o P, o S, né? Mas outras eles usam para, por exemplo, o alfa, né? Que aparece em tudo quanto é lugar. Cada fórmula tem que estar escrito o que significa lá aquele alfa, que ele tem um significado, né? Mas normalmente nas fórmulas traz antes ali o que cada um significa, tá? Então tá, pessoal. Então hoje a ideia então é continuar, entrar mais na parte da topografia, falando então dos métodos de levantamento de áreas, tá? Então eu vou comentar um pouquinho ali métodos diretos, indiretos, com o objetivo de você levantar então numa propriedade quanto que mede uma lavoura, quanto que mede aquela propriedade específica, quais são as coordenadas, latitude, longitude, ou coordenadas UTM naquela propriedade. Também existe o levantamento planialtimétrico, tá? Então, que você consegue determinar as cotas, consegue determinar a distância
a altitude, né, que é a distância em metros em relação ao nível do mar, tá? Então tem várias informações ali que a gente consegue determinar pela topografia. Algumas delas é determinar diretamente no campo, outras você pode fazer à distância, que são os métodos indiretos, tá? Então é basicamente isso que nós vamos ver daqui para frente. Então nós vamos começar aí com os métodos diretos, né? Então físicos, então você vai lá na propriedade e realiza, e depois os outros métodos que você pode fazer à distância, então de forma remota também. Então a gente vai, conforme a gente for avançando aí nas aulas, a gente vai vendo essa outra etapa. Para hoje eu não sei até onde que nós vamos conseguir ir, tá? Então a gente sempre programa aí para ser uma hora e pouquinho de aula, tá? Mas o que nós não conseguirmos concluir hoje, a gente conclui na quinta-feira, tá? Tá. Então, ali, esses levantamentos de áreas, eles sempre têm um objetivo específico. Então, seja para fazer um registro em cartório, quando você vai comercializar, ou seja simplesmente para você fazer um planejamento da área. Então, se você quer determinar, por exemplo, na propriedade, qual vai fazer um registro, que agora tem o CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, que você precisa determinar lá o uso do solo da propriedade. Então, você vai colocar quanto que tem de lavoura, quanto que tem, por exemplo, de áreas de pastagem, de mata nativa, de área de preservação permanente, de reserva legal e assim por diante. Então, seja para uma dessas formas ou para esse fim, sempre você vai usar alguma forma de levantamento, ali, de medida de área que a topografia fornece, tá? Tem também outras aplicações bastante utilizadas, que é na parte civil, desde obras, estradas, terraplanagens, sempre já devem ter notado, aí é muito comum, perto da BR, ou sempre quando tem uma obra, tem alguém lá com uma estação, lá, ou com teodolito, fazendo medidas, né? Então sempre tem um com uma reguinha lá, que a gente chama de mira, ou com um nível, né? Fazendo esse levantamento. Então tudo isso é para fornecer informações, coletar dados para você fazer o planejamento na topografia, tá? Então tem várias aplicações. Beleza. Então ali falando dos métodos, então esse levantamento de áreas tem esses fins. Os métodos basicamente são dois tipos, né? Diretos e indiretos. Quando nós falamos em métodos diretos, é aqueles que você vai lá no campo e coleta as medidas, tá? Então você vai lá e vai medir essas informações. Normalmente vai ser utilizado pequenas trenas, equipamentos que você vai medir de uma parte na outra, tá? E quando são métodos indiretos, aí você não faz você não faz o resultado final lá no campo. Você coleta algumas informações e você determina a distância de um ponto ao outro, a distância horizontal que nós falamos entre os pontos, ângulos, altitude, latitude, que você determina isso através de cálculos, tá? Então são os métodos indiretos, tá? Então são as duas formas principais de você fazer essa medição. Então ali métodos diretos que você vai utilizar então são trenas, tá? E também quando se tratar de coordenadas você vai utilizar equipamentos que possuem informações geográficas, que façam leitura de informações geográficas. Então, GPS, alguns aplicativos e tudo mais, eles vão ser considerados métodos diretos. Métodos indiretos são aqueles que você não vai no local e que você calcula, e mesmo quando você vai no local, você precisa fazer um cálculo para fazer, então, a determinação da área, da altitude, das cotas, ou mesmo das coordenadas geográficas, tá? Tem também dois termos que é a planimetria e a altimetria. Então, sempre que quando nós falarmos em planimetria, então sempre pense numa superfície plana, tá? Então, o eixo x e y. Planimetria sempre nós vamos calcular medidas, então, como distância, tá? Distância entre dois pontos, por exemplo, comprimento de uma estrada. Se vocês querem saber da casa de vocês até no centro ou até no IFSC,
vocês vão medir essas informações, então vai ser sempre distância, então medida linear, então, por exemplo, ali em metros, ou então vocês vão calcular área, tá? Então vocês vão lá no campo medir a área, então hectares ou metro quadrado ou assim por diante. Sempre essas informações é a planimetria que vai dar. Então, quando vocês querem saber a área de algum ponto ou a distância de algum local, sempre vai ser ou as próprias informações coordenadas geográficas, né, latitude, longitude, sempre vai ser a planimetria. Então, sempre numa dimensão, sempre no plano, tá? Então, pode ser distância, pode ser área, assim por diante. Então, isso é que a planimetria determina. Quando nós falamos em altimetria, seria, então, seriam as cotas, seria a altitude dos pontos. Então, já seria pensando na elevação. Então, quando você quer saber, por exemplo, da tua residência até lá no IFSC, quantos metros que você sobe até lá? Qual que é a diferença de cota, a diferença de altitude entre um ponto e outro? Então, quem determina isso é a altimetria, tá? Então, tem várias formas de calcular, então, tanto a planimetria quanto a altimetria. Então, tem métodos diferentes também. Então, sempre quando nós falarmos de altimetria, a gente está falando em altitude, tá? Altitude é sempre a referência, então, para nós medirmos a altitude em relação ao nível do mar. Então, sempre acima, né? Então, positivo, né? Então, acima do nível do mar, quantos metros ou quilômetros, enfim, quantos metros está aquele determinado ponto em relação ao nível do mar. Então, por exemplo, qual que é a altitude, né, de Lages em determinado ponto. Então, lá na residência de vocês, no instituto, no centro, assim por diante. Então, cada ponto da cidade tem uma altitude diferente, tá? Então, são essas duas informações que são coletadas. Alguns equipamentos coletam juntos as duas informações e outros coletam separados, tá? E a plano e a altimetria nada mais é do que você juntar, então, essas duas informações, tá? Então, em determinados fins, você vai fazer, então, por exemplo, um cálculo para remoção de ar, de solo, né? Então, você vai fazer uma terraplanagem, você utiliza essas duas informações. Ou mesmo quando você vai projetar, por exemplo, curvas de nível, você também utiliza essas duas informações, tá? E por fim, ali um outro termo que vocês vão verificar também é o georreferenciamento, tá? Então, georreferenciamento nada mais é do que uma junção ali onde geo está relacionado ao globo, tá? Então, é o globo referenciado. Globo referenciado, então, seria como uma espécie de um mapeamento de todo o globo, onde você compara determinados pontos específicos do globo com equipamentos, né, que conseguem fazer isso, determina qual é a área, qual é a altitude e qual a latitude, tá? Então, você vai fazer através de coordenadas, tá? Então, isso é o que o georreferenciamento faz. Exemplos de equipamentos que fazem isso, né? Então, são os receptores de sinais de satélite, então, GPS, GLONASS, imagens de satélite, né? Por exemplo, ali do próprio Google. Então, são formas de você fazer fazer essas medidas, tá? Então, através do georreferenciamento, que é o globo referenciado, que foi feito, então, isso através de satélites. Pode falar, Everton. Levantou a mão? Faz através da linha do Equador e meridiano de Greenwich, né? Ponto zero. As coordenadas, né? Latitude e latitude é sobre referência. A latitude é referência da linha do Equador, tá? Dividida em norte e sul, né? Então, sempre sul é negativo e o norte, então, é positivo. E do meridiano, então, é a longitude, tá? Vocês sabem quais são as coordenadas aqui de Lages? Latitude e longitude? Sei que está perto do Trópico de Capricórnio. Não, os valores. Qual que é a latitude? A exata não. De Lages e a longitude de Lages. Todos vocês têm celular, né? Vocês dois têm celular. Sim. Uhum. Se vocês deixarem o GPS ligado,
e tirar uma foto, por exemplo, e lá nos detalhes da foto, então, tiraram a foto agora, vocês ir lá no detalhe da foto, quando vocês tiraram, ele vai aparecer as coordenadas, latitude e longitude, e alguns aparece até a altitude desse ponto, tá? Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia. Então, qualquer foto que vocês tiraram, fica, se tiver ligado, né, o GPS do celular, ele registra automático isso, tá? Beleza. Normalmente, nós estamos aqui em Lages, então, na latitude de 27 graus, na maior parte 27 graus, e daí minutos e segundos vai variando conforme o local, né, que você está se deslocando na cidade ou na região. E longitude, nós estamos aí na longitude, então, de 53 graus, tá? Então, a latitude, então, a nossa aqui é latitude sul, então ela sempre, em alguns locais, talvez lá no celular, por exemplo, ele vai aparecer um menos na frente, menos 27. Então, segundo a convenção, quando tem o menos na frente, é latitude sul, tá? Não é negativo, não tem nada a ver com um número negativo, tem a ver com a referência, então, que se convencionou-se que quando é menos é sul, e quando é mais ou ausência, ela é norte, tá? Da mesma forma que a longitude tem leste e oeste, tá? Então, normalmente, quando nós colocamos aqui a nossa, então, nós estamos a oeste, sempre normalmente vai um W na frente, tá? Então, que é do inglês, né? Então, oeste lá seria escrito com W. Então, às vezes vai o W na frente, e na ausência do W, convencionou-se que então seria longitude leste, tá? Então, essa divisão. Então, esse é o georreferenciamento que é o que existe, e é o que tem mais avançado, assim, em termos de medidas. Então, toda essa parte do georreferenciamento, ela é feita com base em satélites, tá? Então, existem ali os satélites, quando nós falarmos mais específico do GPS, e dos outros sistemas, lá, GLONASS, Galileu, eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona isso, tá? Mas, por hora, o georreferenciamento já é suficiente quando você provavelmente já usaram ali o Google Maps, ou aquele, já colocaram lá, procurar um endereço. Então, por exemplo, lá a Cristiane quer saber onde é que é a loja favorita. Você vai lá no Google Maps e coloca lá, favorita. Ele aparece para você certinho, né? Rua, tal, endereço. E quando você coloca para traçar, para direcionar um caminho até essa loja, ele faz, né? O traçadinho lá. Então, para fazer isso, ele usa essas informações do georreferenciamento, tá? Então, em algum momento foi feito um mapeamento de todas as ruas, por exemplo, da cidade, e daí se consegue fazer essa relação entre elas, tá? Não sei se vocês conseguiram entender essa questão do georreferenciamento. Então, é uma referência para um ponto específico na superfície, tá? Então, no exemplo ali é a relação entre a casa da Cristiane e a loja favorita, por exemplo, a distância em coordenadas até chegar naquela loja. Vocês conseguiram entender e pegar essa parte? Consegui. Então tá. Então, depois, se tiverem curiosidade, tirem uma foto com o GPS ligado e vão lá nos detalhes da foto que vai aparecer as coordenadas. Então tá. A outra etapa ali, então, quando nós falamos dos métodos diretos, então tem aqui, normalmente, eles vão ser utilizados, esses métodos diretos, para fazer o levantamento ou você calcular em pequenos espaços, pequenas áreas. Então, você vai utilizar trenas, desde trenas metálicas, trenas aqui de fibra de vidro, ou mesmo uma trena eletrônica, tá? Então, são pequenos espaços. Então, quando você quer saber a distância, por exemplo, lá do Guarujá, pega do bairro Guarujá até lá no terminal, como é que você vai calcular a distância? Você vai pegar uma reguinha de 30 centímetros e vai ficar medindo lá do Guarujá até no terminal? Não dá, né? Não, dá para você medir. Não, dá, mas é complicado. É muito ficar abaixado muito tempo com a reguinha marcando. Vocês vão conseguir, mas vão gastar muito tempo, né? Então, que outras formas faríamos? Poderia, então, pegar uma trena maior, lá, por exemplo, uma trena de 100 metros, e medindo, né? Vocês chegariam lá, ou então poderiam pegar uma trena eletrônica lá, com a distância, por exemplo, de 200
200 metros, né? Então vocês também ficariam melhor. Ou também, por exemplo, poderiam pegar um carro, né? Não seria mais fácil? Pegar um carro, zerar a quilometragem lá no Guarujá e medir até no centro? Não seria mais fácil? E se os postes fossem tudo regulares, cada 30 metros um poste. Aqui em Lages não é. Esses loteamentos novos, que é padrão. Mas vocês entenderam que todos eles vocês chegariam, vocês conseguiriam medir, né? Provavelmente que ia dar diferença se você pegasse a régua de 30 centímetros, uma trena de 100 metros ou o carro. Vocês não chegariam no mesmo valor, né? Não. Não, porque tem erro, né? Então, por exemplo, você está medindo com a régua, de repente você esquece um ponto que você marcou, ou enfim, o carro, o pneu deu um giro a mais, não tem a precisão, tá? Então, ele teria uma diferença, tá? Então, tem várias formas. Hoje, uma forma de você fazer isso seria pegar, então, o celular, você marca um ponto lá no Guarujá e marca um ponto no terminal e ele consegue calcular a distância, né? Sem você precisar fazer a medida, tá? Então, tem... Vocês conseguiram perceber que tem várias formas para fazer a mesma coisa, tá? Uhum. Mas se alguém tiver curiosidade, Everton, tiver um tempinho aí, pegar a reguinha, 30 centímetros, começa a medir. Tá. Vamos até o ano que vem, olha lá. Amanhã depois da mista às 10. Então tá. Então essa que é a relação. Então, por exemplo, uma trena, para você medir a distância lá não é adequada. Agora, se você for medir ali no teu caderno 5 centímetros, aí sim a reguinha de 30 vai ser adequada, né? Então, cada equipamento é para um local adequado. Então, se você for medir o teu caderno, você não vai adiantar uma trena de vidro lá de 100 metros, né? Então, para cada espaço, cada medida que você precisa, o tamanho de área, você utiliza, né, equipamentos mais direcionados, vamos dizer assim, para aquele espaço. Tá? Então, as trenas servem para pequenos espaços, pequenas áreas. Tá? Então, esses são os métodos diretos. Já quando nós queremos, então, para se utilizar, então, áreas maiores, então a gente vai utilizar os métodos indiretos. Tá? Então, esses métodos indiretos, você vai, então, no local, faz as medidas, mas ele não te dá exatamente naquele momento, então, o valor da distância. Você precisa fazer um cálculo, tá? Então, alguns equipamentos já fazem esse cálculo automático, no caso, por exemplo, de estações totais, e outros você tem que anotar as informações, depois fazer uma conta no escritório, enfim, no outro momento, tá? Então, quando nós falamos nos métodos indiretos, quer dizer que você não vai medir, você não vai pegar, você não vai, se você quer saber, por exemplo, ali na frente da tua casa, qual que é a distância entre um muro e outro, você não vai mais puxar uma trena. Então, o método indireto, o que você vai fazer? Você vai pegar numa parte do muro, vai colocar a mira, ou um prisma, e na outra parte do muro você coloca ou teodolito, ou estação total, e assim por diante. Então, aí você calcula a distância utilizando o equipamento. Vocês conseguiram perceber a distância, a diferença entre os métodos? Sim, não? Sim. Tá, então entenderam, né? Beleza, então é a forma que vai ser mais utilizada para fazer, então, o cálculo de área, sempre pensando, então, em áreas maiores, que não é o exemplo lá da reguinha de 30 centímetros, para você medir, né, do Guarujá no centro. Então, você não vai utilizar isso. Então, você vai utilizar já áreas para áreas maiores, e é onde você vai calcular, então, indiretamente as distâncias, tá? Então, quem faz isso é através da topometria, então, sempre o topo está relacionado à superfície. Então, seria a medida da superfície, tá? Então, topometria. Tu vai colocando os marcos e vai calculando depois, professor? Vai marcando os marcos, os pontos de referência. Onde você faz as medidas, você coloca uma estaquinha, né? Isso. Então, entre esses pontos, você vai calcular, então, a distância horizontal, tá? O DH, que nós chamamos. Então, sempre esse DH, o que vai ser? Vai ser a distância entre o equipamento e onde você coloca a mira lá. Então, por exemplo, vai ser onde o equipamento e, por exemplo, pode ser a divisa lá, uma cerca de divisa
um muro de divisa ou alguma coisa assim, tá? Então, você vai calcular essas distâncias horizontais. Vão ser utilizados para isso, então, equipamentos como teodolitos, de uma forma geral, teodolitos analógicos ou, mais recente, teodolitos eletrônicos, e a própria estação total. Então, bastante popular também essa estação total. O objetivo, então, no final, vai ser a elaboração do mapa, e se necessário, se você vai fazer uma subdivisão, por exemplo, você vai fazer um loteamento, aí você vai fazer a alocação de pontos, que podem ser esses pontos depois pode virar uma divisa, pode virar uma estrada, pode virar um açude, pode virar uma curva de nível da forma que você quiser, tá? Então, a altimetria seria isso. A planimetria, desculpa, planimetria seria. A altimetria eu vou falar na próxima semana, tá? Então, na quinta-feira. Então, eu só vou passar aqui os equipamentos. Aqui tem a fotinha dos teodolitos. Então, esse mais da esquerda aqui, então seria um teodolito mais antigo. Tá? Então, os primeiros que eram utilizados. Então, só para vocês perceberem, pessoal, então, antigamente, ali em 1900 alguma coisa, antes de 1900, era tudo com esses teodolitos aqui, tá? Então, era esse aqui, era tudo feito assim, não tinha GPS, não tinha trenas eletrônicas, nada, era tudo feito com esses equipamentos, tá? Então, era feito com esse teodolito mais da esquerda. Depois, com o passar do tempo, que veio, né? Então, esses teodolitos analógicos aqui com precisão menor, leitura direta de ângulos, e mais recente, então, o teodolito eletrônico, tá? O teodolito eletrônico. Então, o que basicamente esses teodolitos fazem? Eles vão medir a distância entre um ponto, onde ele fica colocado. Então, tem uma marquinha aqui, um local que você, no caso esse eletrônico, né? Então, você olha aqui, aí ele vai aparecer uma marcação no chão. Nessa marcação no chão, você coloca uma estaca, que é o marco que você falou ali, né, Everton? Então, você coloca ali. Então, quer dizer que a distância que ele medir vai ser dessa estaca até em determinado ponto. Deixa eu só achar uma mira aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Tá? Então, sempre nos pontos você vai colocar uma régua aqui, que é o que nós chamamos de mira. Tá? Então, essa mira aqui, você vai fazer a leitura. E quando ele faz a leitura dessa mira, ele vai calcular a distância entre um ponto e outro por essa mira de diferença. Tá? Então, quando ele é eletrônico, aqui nesse painelzinho, aqui no visorzinho, ele vai mostrar para você o valor do ângulo. Tá? Então, ele mostra sempre dois ângulos, tá? O chamado ângulo vertical e o ângulo horizontal. Tá? Então, essas duas informações são necessárias para fazer, então, o levantamento da área. Então, o ângulo vertical e o ângulo horizontal. O que é o vertical, o que é o horizontal? O ângulo vertical é a inclinação dessa luneta aqui, ó. Tá? Então, se ela aqui passa uma linha imaginária, então, como ela é instalada em nível, esse equipamento ele está instalado em nível, aqui passa uma linha, então seria o eixo Z, que ele está a 90 graus, tá? Então, se a luneta estiver em nível, ela vai estar em 0 graus. Então, qualquer inclinação para cima ou para baixo vai aumentar ou diminuir o número de graus. Tá? Então, se ela desce, vai ser graus negativos, ou se ela sobe, vai ser os graus positivos, tá? Então, você faz a leitura. Então, através dessa luneta que você vai visualizar aquela mira para fazer o levantamento. Tá? Então, ele vai dar na telinha aqui os valores dos ângulos, tá? Então, do vertical e horizontal. Esses valores dos ângulos você vai anotar numa planilha, e depois você precisa dessa informação para fazer tanto o cálculo da área, quanto fazer o desenho do mapa, tá? Então, para calcular o azimuth, lá depois, os rumos e assim por diante, para você desenhar o mapa. Tá? Então, essas duas informações são importantes. Nós temos um teodolito eletrônico lá no campus, e temos também não esse da esquerda, nós temos um parecido com esse da direita, que ele é o analógico. Então, esse teodolito analógico, ele não tem uma telinha ali, não tem um visorzinho que te dá essas informações dos ângulos. Então, você olha, normalmente tem dois locais, dois visores que você olha e faz a leitura dos ângulos, né? Ângulo vertical e ângulo horizontal, tá? Até aqui conseguiram pegar essa parte inicial do teodolito?
Sim, só que esse outro ali que, digamos que é o que o senhor tem lá, ele daí já vem com todas as numerações, esse aqui. Esse Os amarelo? números. Não, esse amarelo é mais chique, o outro lá. Esse Esse aqui. aqui. Ele tem as numerações, só que você tem que ler, ele é analógico. Então, por exemplo, ele vai aparecer da nesse gente. visorzinho aqui, por exemplo, ele vai aparecer, vai estar escrito lá, normalmente é AV, lá, que está escrito. Então, ele vai aparecer um risquinho naquele ângulo vertical, você faz a leitura e anota. E daí embaixo, ele tem um AH, então um ângulo horizontal, daí ele vai de 0 a 360, e daí você anota o valor, né? Ele é mais trabalhoso, que nós temos os dois lá, ele é mais trabalhoso e mais chance de erro, assim, sabe? Mas serve para nós vermos, né, também comparar também a evolução Mas tem deles. que aprender a trabalhar com Ficou os bem dois. legal. É? Tem que trabalhar. Normalmente eu deixo vocês usando esse analógico e daí na outra Digamos, aula eu um a apresento. gente pesquisa mais e o outro ele já entrega quase pronto, basicamente, né? Isso, já entrega mais fácil, mais pronto, tá? Então esse amarelinho aqui, que é o eletrônico, daí ele aparece aqui no visor os ângulos. Esse senhor tem, esse chique? Eu tenho os dois. Nó. É importante, viu, Cristiano? Ai, que é bem legal. Tá, então, isso é o que nós vamos fazer lá. Então, das aulas práticas, a ideia é que vocês, pelo menos, tenham contato, né, com esses dois. Normalmente, eu apresento para vocês primeiro, apresento e deixo vocês usarem o analógico. Na aula seguinte, vocês usam o eletrônico, né, para vocês verem a evolução ali, tá? Então, ele faz então, o teodolito. Então, você precisa de três informações para fazer o cálculo da distância. E o mapinha, então, ângulo vertical, ângulo horizontal, e a terceira informação é a medida da mira. Então, quando você olha na luneta, deixa eu colocar a mira aqui de volta, ó, você vai estar olhando nessa mira aqui, né? Então, você vai estar enxergando um determinado ponto específico aqui. Então, esse ponto específico, como a mira ela tem um padrão, por exemplo, ela vai de 0 a 4 metros, quando tem esse padrão aqui, você consegue calcular a distância do equipamento até na mira. Tá? Então ele faz isso aqui, ó, como se vocês perceberem, dá para ver que lembra a imagem de um triângulo, não lembra? Uhum. As três linhas. Uhum. Lembra um triângulo, né? Então essa forma ali que lembra o triângulo é o que é feita a continha ali, utilizando então o cosseno ou o seno, né? Para fazer essa conta. Mais fácil trabalhar com o cosseno, o seno já tem mais, incomoda mais. Você transforma tudo. Então, por exemplo, ali, ó, aqui na parte de baixo, ó, aqui tá aparecendo na mira aqui, ó. Aqui tá aparecendo na mira, né? Então essa é a visão que você tem na luneta, ó. Então ela tem uma cruzinha aqui, que ela mostra, então, faz a leitura de um fio, nós chamamos o fio médio, o fio superior e o fio inferior. Então a distância entre aqui e aqui, ó, desses dois fios médios, um desses aqui vai estar 90 graus, ó, certo? Vai estar 90 graus. E o outro, quando ele não está em 90 graus, o ângulo vertical faz a correção, então ele traz aqui para 90 graus. Se ele tiver em 90 graus, ele vira um triângulo retângulo. E aí nós conseguimos calcular a distância horizontal aqui, ó, na parte de baixo. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Daí a distância do equipamento até onde está a mira. Transforma isso no plano. Tudo na forma de um plano. Então, por isso que é chamado também de planimetria. Tá? Lá no campo é mais fácil de a gente explicar, assim, mas eu acho que vocês conseguiram pegar, né? Tem que mexer nele para pegar a manha. Mas eu acho que o início ali, acho que o início vocês conseguiram pegar ali pelo. Beleza, então isso é a planimetria. O método que é utilizado para fazer o levantamento de área com teodolito e estação total, que já vou mostrar aqui, é chamado de poligonação, ou seja, fazer um polígono, tá? Polígono, ou caminhamento, tá? Polígono ou caminhamento. O que seria esse polígono ou caminhamento? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um mapa que você fez levantamento com teodolito, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, consegue ver esse triângulo vermelho aqui? Uhum. Então, aqui é onde você estacionou o equipamento, ó. Então, o teodolito está aqui.
Nesses pontinhos aqui, ó, P1, P2 até P4, é a divisa, por exemplo, da casa de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui tem tudo cercas retas, enfim, aqui tem um palanque, aqui tem outro, assim por diante. Então, se estacionou o equipamento em um ponto, e aqui o equipamento fica parado. Então, no ponto 1, você vai lá e coloca a mira, aí você mede a distância do equipamento até o ponto 1, beleza? Depois, você vai para o ponto 2, mede a distância do equipamento até o ponto 2. Depois vai do equipamento ao ponto 3 e depois do equipamento ao ponto 4. Quando você vai anotando os valores dos ângulos, depois você consegue desenhar bem certinho o mapa aqui, ó, tá? Você consegue calcular as coordenadas e desenhar o mapa bem certinho. E também, como você desenhou o mapa e fez uma figura, um polígono fechado, aí você consegue calcular a área dessa figura, tá? Então, como que nós calcularíamos a área? A gente poderia dividir em pequenos retângulos e triângulos, tá? Ou tem uma formulazinha que a gente faz lá, que a gente coloca no Excel, coloca as coordenadas de cada ponto, e ele faz, então, pela fórmula do polígono ali, ou do trapézio, né? Na verdade, é uma mistura. Um pentágono aí. Só que nem sempre é assim perfeitinho, né? Você tem 20, 30 pontos, né? Então, daí você consegue calcular a área desses pontos aqui, tá? Você consegue calcular a distância entre cada um deles aqui, que ela é pela equação da reta, né? Consegue calcular a distância entre cada um deles e depois fazer a área, tá? E daí, quando você tem a distância entre cada ponto, também pode fazer determinar o perímetro e assim por diante, tá? Eu fico imaginando botar isso aí no papel e dar-lhe compasso, né? Não, a gente faz no Excel. Não, mas fazendo papel, compasso velho, para pegar as medidas, tudo, e fórmula em cima. Normalmente nós fazemos desse jeito aqui, ó. Nós fazemos dessa forma, através de coordenadas. Você monta um plano cartesiano, cada ponto você dá uma coordenada XY, você consegue calcular aqui, ó, sabe? Tem uma fórmula que você calcula coordenada para X e a coordenada para Y. Aí você traz um plano cartesiano, coloca o valor do ponto 1, do ponto 2, 4, 5, 6 e assim por diante. Ó. Então, cada um tem uma coordenada, aí depois você só liga os pontos, tá? Esse aqui é um desenho que dá para fazer no AutoCAD também, tá? Então, tem várias fórmulas a gente fazer, bem interessante. Então, como que você faz? Então, para fazer esse método da poligonal ou do caminhamento, você tem que manter uma sequência. Você não pode medir, por exemplo, entre a estação e o ponto 1, depois entre o 4, entre o 3. Não, você tem que fazer uma sequência. Tem que ir no 1, depois no 2, depois no 3, depois no 4 e assim por diante. Você tem que fazer um caminhamento que é uma poligonal fechada, tá? Acontece que nem sempre o equipamento fica sempre no mesmo lugar. Você precisa mudar ele. Então, ele tem que vir, por exemplo, para cá. Porque você tem que ter uma visão entre o equipamento e os pontos. Então, pode ter uma casa na frente, uma árvore, alguma coisa, você tem que desviar. Então, você pega o equipamento, leva ele para cá, aí você refaz o último ponto, o último ponto, que é a leitura ré, que nós chamamos, depois você continua o levantamento, tá? Então, é assim. Nós fazíamos lá no campus uma prática dessa, então vocês utilizavam o teodolito e faziam uma área lá, faziam esse caminhamento, né? Depois calculavam a área e tal. É bem interessante. Essa é uma forma. Depois você pega essas informações que calculou, então, os dois ângulos aqui. Deixa eu ver se tem uma planilha aqui mais para frente. Aqui tem a planilha. Ó. Então, aqui é um exemplo de uma planilha de campo que vocês fazem. Então, vocês pegariam, né? Então, estação é onde está o equipamento. Tá? O ponto visado é aquele ponto que você está medindo. O ângulo horizontal que você pega do equipamento. O Z aqui é o ângulo vertical, tá? Que você pega também do equipamento, esses dois ângulos. E aqui são as leituras da mira, né? Então, os 3 fios que você vai fazendo. Então, com a utilização do ângulo horizontal, o ângulo horizontal permite você desenhar um mapa e o ângulo vertical permite você calcular a distância entre os pontos e as coordenadas, tá? Depois você joga na fórmula aqui, então, para você determinar a coordenada x e y, tá? As coordenadas x e y, então,
por exemplo, ali o D multiplicado pelo seno do azimuth ali, tá? E o y, então, a coordenada y é a distância vezes o cosseno do azimuth ou no caso, depende ali a direção, também pode ser do ângulo, o ângulo z, né? O ângulo zenital, tá? Então, e aí você vai montando essas coordenadas x e y e vai montando para cada um pontinho aqui, tá? A distância aqui, ela é a distância horizontal, é aquele DH que vocês calcularam aqui, ó, tá? Beleza, daí depois tem um exemplo, né, para fazer cotas e assim por diante, tá? Outro equipamento que pode fazer essa mesma questão aí é a estação total, tá? Então, a estação total nada mais é do que a evolução do teodolito, tá? Então, a estação total nós não temos lá no campus, mas está sendo comprada. Então, se tudo der certo, quando vocês forem lá, já vai ter uma para vocês usarem. O que muda da estação total para o teodolito? Então, ali a primeira informação é que ele vai ter um feixe de laser que vai ser lançado até um prisma, tá? Então, um prisma nada mais é do que um conjunto de espelhos aqui, ó. Aqui, ó. Então, esse aqui é o formato de um prisma. Então, vai sair um laser daqui, que na verdade é um raio de infravermelho, né? Ele sai daqui, ele vai até esse conjunto de espelhos aqui, esse prisma, e ele volta, tá? Ele volta. Então, o tempo que esse laser levou para sair do equipamento e até no prisma é a distância. Quanto mais tempo demora, o equipamento consegue, né, calcular isso em milésimos de segundo, né? Então ele consegue calcular. Quanto maior o tempo ele levar, mais longe está o prisma, né? Maior a distância entre os pontos. E quanto mais próximo, mais rápido ele é. Então, para a estação total, ela vai te dar todos aqueles ângulos que nós vimos, ângulo vertical e horizontal, e já vai te dar direto a medida do equipamento até o ponto. Você não vai precisar calcular. Então, a estação total ela vai já fazer os cálculos para você, e daí você salva isso num cartãozinho de memória. Algumas já tem por Bluetooth, né? Então, e depois passa para o computador. Lá no computador você pode, por exemplo, colocar isso no AutoCAD e já desenhar um mapa, né? Ele já aparece os pontinhos lá, aí você só liga e já faz o mapa e já calcula a área, né? Então, a estação total em relação ao teodolito seria uma automação do teodolito, né? Então, ela que vai fazer esses cálculos, tá? Então, essa é a diferença entre o teodolito e a estação total, que os dois, então, para você fazer o levantamento tem que fazer, né, o método caminhamento, e vai então fazer através da poligonal. Tá? Eu vi um medidor a laser que eles usam em obra, dá bem certinho também todas as medidas, tu pode calcular a área, porque ele vai guardando os pontos. Isso, provavelmente, se for nesse formato que é uma estação total, ou é uma treina laser, né? Depende. Se tava no tripé ou tava na mão da pessoa. Na mão. Uma treina laser, só que dá para tu colocar os marcos. E dele vai fecha. Depois leva para um. Daí esse equipamento daí é um distanciômetro, tá, Everton? O nome desse. Então ele é mais simples um pouquinho que a estação total, e a precisão também, né? Menor, né? Uma pequena coisa, né? Pequena coisa, mas para determinado fim dá problema, né? Então a estação total ela é mais precisa, né? Então ela consegue medir pontos de até 4 quilômetros, né? Distância entre ela e o prisma, né? Então o mecanismo dela para ela calcular a distância é mais apurado, né? Uhum. Beleza, conseguiram pegar a diferença entre o teodolito e a estação total? Sim. E a forma como nós usamos? Também. Estação total tem um prisminha lá que manda de volta o laser. Tá. Então, assim, pessoal, eu vou deixar lá no Siga, então, também um vídeo lá utilizando então a estação total e outro utilizando o teodolito, para vocês darem mais uma olhada. E a tarefinha de vocês, então, depois que vai contar com uma NP também, que vai abrir amanhã, vai ser o seguinte, vai ser vocês pegarem e acharem um catálogo da estação total e de um teodolito eletrônico, e mandar. Então, um catálogo com o preço, tá? Então, isso que vai ser a tarefinha de amanhã de vocês, para vocês verem também
a diferença de valores, a distância e também a questão de valores, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem a comparação. Mas já adianto que a estação total tem um valor maior do que o teodolito eletrônico, tá? Acho que aquele analógico talvez vocês nem encontrem mais para comprar, porque quase não se usa mais. Tá? É mais para fins didáticos, para demonstração, evolução e assim por diante. Tá? Daí, assim, nós vamos ficar até aqui, nessa parte de planimetria, e daí na quinta, talvez não, eu ainda vou confirmar se vai ser aula ao vivo ou não, mas se não for eu deixo gravado, daí na quinta eu comento um pouco sobre a utilização do nível óptico e os levantamentos, então, de altimetria, tá? O nível óptico e também o levantamento por barômetro, tá? Se der certo, a gente faz aula ao vivo, senão eu deixo gravado, tá? Mais alguma pergunta, alguma questão antes de nós finalizarmos? Eu sei que não tem nada a ver com a matéria, mas onde é que ferve a água mais rápido, professor? Aqui ou lá em Floripa? Onde que a pressão é menor? Aqui. Então, onde que ferve mais rápido? Aqui. Por causa do que é... Qual outra questão que explica isso? São grandezas, né? Pressão e altitude. É a altitude, né? Quanto maior a altitude, mais menor a pressão, né? Então, a nível do mar, por isso que também tem uma explicação daquela que quando você desce, não sei se já aconteceu no nível 6, do ouvido, dá daquele barulhinho, já aconteceu isso? Já. Já.